convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam quem ele era. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do Rei de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava na sinagoga da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Invoquemos, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus e peçamos a Deus que nos dê a capacidade de compreender, de entender e guardar no coração a sua palavra. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar A nossa vida, vem iluminar a nossa igreja, vem iluminar nossa família, vem iluminar todos nós aqui, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo nosso Senhor, o tema dessa noite que foi nos dado para a gente fazer um bate-papo é sobre o coração de Jesus, é um coração que cura. Se hoje nessa noite nos fosse dada a oportunidade de cada um descrever o que é o coração de Jesus, com certeza todos nós teríamos uma palavrinha a dizer. Talvez diríamos: o coração de Jesus é aquele que chorou quando morreu seu amigo. O coração de Jesus é aquele que perdoou o soldado quando estava morrendo lá no alto da cruz. O coração de Jesus é aquele que fez seu amigo ressuscitar. O coração de Jesus é aquele que abriu os olhos aos cegos. O coração de Jesus é aquele, como diz o Evangelho de hoje, curou a sogra de Pedro. E por aí vai. Todos nós teríamos uma definição para dizer ao coração de Jesus. Mas eu acredito que a definição mais fidedigna, a definição mais clara que traz a Escritura sobre o coração de Jesus é um coração misericordioso. Aqui está o centro da Escritura. É um coração que tem misericórdia. É um coração que nos cura não por nossos merecimentos, mas porque pela sua bondade. Que se fosse por nossos merecimentos, quem se salvaria? Se fosse por nosso merecimento, quem tinha essa graça de receber a cura? Por isso, a cura chega, mas sob duas condições, no diz São Paulo. A cura chega primeiro na perseverança, na oração e firmeza, na fé, sem jamais perder a esperança.
aí a graça chega, a cura chega. Por isso, o coração de Jesus é um coração que se compadece com aqueles que sofrem e se alegram com aqueles que se alegram. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, todas as pessoas, sejam elas quais foram, que um dia foram a Jesus e pediram a Ele a graça de uma cura, Jesus nunca os negou a graça da cura. Todos foram beneficiados. Primeiro, porque acreditaram. Diz a Escritura que Jesus não realizou nenhum milagre em Nazaré, na sua cidade. Mas por quê? Porque as pessoas diziam: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Conheciam seu pai e sua mãe? Então, não acreditava que ele fosse de fato o Filho de Deus. Por isso, naquela cidadezinha, não realizou nenhum milagre. Não realizou nenhum milagre, nenhuma graça. Porque as pessoas não acreditavam. Por isso, uma condição para receber a graça, receber a cura, é acreditar. Dos 12 apóstolos, Judas é o único que não foi santo. Judas não foi santo porque o coração de Judas é um coração orgulhoso, um coração ambicioso, um coração que não teve a humildade de voltar para o Pai e pedir perdão. E no coração de Deus não tem lugar para gente orgulhosa, para gente ambiciosa, para gente soberba. Judas, quando viu Jesus na cruz pregado, diz a Escritura que ele pegou o saquinho de moeda e jogou fora. E depois foi lá, pegou uma corda e se enforcou. Se Judas tivesse voltado para Jesus e tivesse pedido perdão, Jesus perdoaria? Não tenha dúvida disso. Ele perdoaria. Mas Judas preferiu tirar sua própria vida do que voltar para Jesus e pedir perdão. Por isso, o coração de Judas é um coração orgulhoso, um coração ambicioso, um coração soberbo, que preferiu tirar a vida do que voltar para o Jesus e pedir perdão. Por isso, no coração de Jesus não tem lugar para gente soberba, para pessoas orgulhosas, para pessoas ambiciosas. O coração de Jesus tem lugar para pessoas humildes, que reconhecem a sua fraqueza, reconhecem a sua pequenez e pedem a Ele misericórdia, como nós fizemos hoje no começo da missa. Já começamos a missa e pedimos: Senhor, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados. A missa já começa convidando a comunidade para ter um gesto de humildade, de reconhecer a sua fraqueza, para que a graça de Deus venha sobre nós. Essa é a condição para receber a graça de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos sempre pedir a Jesus que, apesar de nossas fraquezas e nossas faltas, nunca nos deixe sem a sua graça, nunca nos deixe sem a sua bênção, nunca nos deixe sem a cura do corpo e a cura também da alma. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao nosso Sagrado Coração de Jesus que cada vez mais nos inspire a ter um coração semelhante ao coração dele, um coração capaz de amar, um coração capaz de perdoar, um coração capaz de ser generoso, um coração capaz de perdoar quem nos ofende. Foi isso que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso: dá-nos o pão de cada dia, que eu prometo dar um pouquinho quem não tem, perdoar nossos pecados, que eu prometo perdoar quem nos ofendeu. São propostas que Jesus nos faz, que todos nós somos capazes de realizar. Jesus nunca nos dá um propósito em que nós não possamos realizar. Tudo que Ele nos pede, a força humana é capaz de realizar, meus irmãos. Tudo que Ele nos pede, a força humana é capaz de fazer acontecer. Por isso que nós rezamos sempre que Ele nos ajude a ter um coração semelhante ao coração dele. Semelhante, né? Como dizia no começo da missa, não é um coração igual, não é semelhante, é parecido, um coração capaz de fazer as pequenas coisas, os pequenos gestos para encontrar a bondade e a misericórdia. Por isso, todos nós que estamos aqui reunidos, com as nossas famílias, junto ao apostolado, estamos reunidos porque nós cremos, nós temos fé que Ele pode realizar maravilhas em nossa vida, que Ele pode nos curar. É por isso que nós reunimos. Faz sentido estarmos reunidos, que nós cremos, né? E a graça e a cura só chega para quem? Para quem crê. Mas uma coisa muito importante é que quando Jesus nos garante a graça da cura, Ele também não nos garantiu que a gente não ia sofrer, não. Ele disse que
quem quiser segui-lo, tome a sua cruz, vem e me siga, que eu vos aliviarei. Ele não falou que não vai sofrer, não. Então, como nas redes sociais, você vê aqueles cultos dos irmãos separados, dizendo, quem segue Jesus não vai sofrer, quem segue vai ter rico, quem segue vai ter seus bens. Assim, a gente escuta essas coisas nas redes sociais. Jesus não prometeu que quem ia seguir ele não fosse sofrer, mas ele prometeu que ele iria ajudar a gente a carregar a nossa cruz e nos dar força para a gente poder suportar as horas tão difíceis que nós enfrentamos em nossas vidas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, pensamos a Jesus hoje, nessa noite, que apesar de tantas cruzes pesadas que nós carregamos, que Ele seja a nossa força e a nossa proteção. Que nós, como apostolados, membros da comunidade, povo de Deus aqui reunidos, possamos fazer acontecer aqui já, nessa terra, o Rei de Deus. Isso é possível. Porque acredito, aquele mundo lá que Deus começou, e no sexto dia Deus terminou, e no sétimo dia Deus descansou, aquele mundo lá não terminou ainda não, meus amigos. Não terminou porque o sonho que Deus tinha não foi realizado. Deus sonhou num paraíso, né? Diz a Escritura, o que é paraíso, onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem melhores, não tem piores, não tem rico, não tem pobre. Então, Guanambi é um paraíso, nossa cidade vizinha é um paraíso? Não é. Por isso que Deus conta com a nossa ajuda para fazer acontecer o Rei de Deus aqui nessa terra. Ele conta com a nossa ajuda. E às vezes nós dizíamos assim, por que, Padre, Deus não acaba com essa fome, com essa miséria, com essa guerra, com tudo mal que tem nesse mundo? Deus pode fazer isso? Pode, porque Deus é Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Mas se Deus acabar com todo o mal desse mundo hoje, amanhã começa tudo outra vez. Porque de que adianta Deus acabar com a fome, com a guerra, com a miséria, se o coração da gente é o mesmo? Para dizer para vocês, meus amigos, que o mal desse mundo não é culpa de Deus, não. Porque por Deus ninguém sofria, por Deus ninguém morria. O mal desse mundo é consequência das atitudes, dos atos e dos gestos humanos. Se um dia eu me encontrar com Jesus cara a cara, vou fazer uma perguntinha para ele, sabe o quê? Vou perguntar assim, ô Jesus, o que é que você acha do seu fã-clube lá naquela terra, hein? O que é que você acha de seus cristãos? Mas eu ia perguntar e ia sair correndo. Olha, escutar a resposta. Porque eu acho que ele ia morrer de vergonha. E eu perguntar e sair foguetado. O que é que você acha dos cristãos, né? O que é que você acha de nós, católicos, que vai à missa, que reza, que comunga? Já pensou, irmão? O que é que ele dizer da gente? Até pegou a pegar um chicote, né? Igual fez lá no templo, né? Com os vendilhões. Dá um chicotada na gente, assim, ó. Então, mas eu acredito, meus irmãos. Tem gente, ladrão, você sai daqui, profanando o templo do Senhor, né? Mas acredito que apesar de tudo isso, tem muita gente de coração muito boa. Não sei quantos mil, que os convidados. Já pensou, menina? Usando o nome de show, né? Não é? Fazendo milhões de show. Oh, meu Deus, olha. Podia perguntar, o que você acha, Jesus, desse povo aqui na terra? Vocês me ajudam a perguntar também, viu? Vocês perguntam, mas vocês ficam lá e esperam a resposta. Depois vocês me contam. Eu não espero. Eu pergunto e vou dar no pé depois. Então tá bom, meus amigos. Peçamos ao nosso bom Deus que nos ajude cada vez mais a testemunhar o que nós rezamos, o que nós cremos, para que possamos já nesse mundo fazer acontecer o Rei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, meus amigos, elevemos as nossas preces, invocando a misericórdia e a bondade do Sagrado Coração de Jesus, cantando a ladainha. Senhor,
Coração de Jesus, atravessado pela lança.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus Pai de bondade, por intercessão de Nossa Senhora, Sagrado Coração de Maria, abençoai todos nós que estamos aqui reunidos, abençoai nossas famílias e a todos dai a vossa paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos uma boa noite. E vamos em paz, que o Senhor Jesus e Maria vos acompanhem. Graças a Deus. Fiquem em paz, vão em paz. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.